E aí eu vejo que eles ficam bem estimulados, né? Que realmente, não, eu quero realmente tratar assim, e realmente procuram vir com frequência, né, para as manutenções, evitam quebras, que isso atrapalha bastante. Então, o paciente, quando tem essa colaboração, é maravilhoso. O resultado é... Eu sou suspeita, né? Porque eu amo. A gente é tão apaixonado por essa mecânica que eu acho que quando a gente fala dela, o pessoal costuma dizer assim, nossa, parece que seu olho brilha. Eu sou suspeita a falar. Fala, ortodontista, boa noite, seja bem-vindo ao canal Professor Felipe Marçal, e hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu quero te convidar a conhecer o nosso canal Professor Felipe Marçal e quero dizer para vocês que a nossa grande conquista da ortodontia é poder oferecer uma mecânica antecipada. Então, por que a gente está aqui hoje? Por que a gente trouxe convidados incríveis para conversar com vocês? É para a gente te mostrar como você consegue tratar casos simples a complexos em uma média de 10 manutenções e ainda aumentar o seu faturamento. Então, eu me chamo professor Felipe Marçal, caso você não me conheça. Eu sou PhD na sub-área de ortodontia. Eu sou apaixonado pela clínica ortodôntica e poder também ensinar outros ortodontistas a fazer aquilo que eu mais admiro, que é oferecer uma mecânica antecipada. E é o que a gente vai conversar hoje, tá certo? Então, tem 3 grandes dentistas que a gente trouxe hoje aqui. A gente vai conversar com eles e poder falar um pouco mais sobre essa mecânica antecipada. Então, muitas pessoas dizem, bem, professor, então você está ensinando essa mecânica? E realmente existem outros profissionais que fazem. É isso que a gente quer mostrar hoje para vocês. A opinião de outros profissionais que também têm a experiência de poder trabalhar com essa ortodontia, e é o que a gente quer mostrar aqui para vocês. Então, são pessoas que têm a mesma formação, então eles conhecem a mecânica antecipada, aplicam, e a gente poder conhecer um outro lado, né? Bem, professor, você apresenta a sua realidade, deixa eu ouvir outros colegas que podem falar sobre essa mecânica antecipada. Por que o planejamento deles melhorou? Por que hoje eles se sentem mais seguros de lidar com o caso e um diagnóstico e poder entender? Bem, professor, eu também quero planejar dessa forma e também quero ter esses resultados. Então, poder apresentar para vocês, cada um pode se apresentar. Podemos começar com a doutora Ana Lígia. Boa noite. Me chamo Ana Lídia, estou concluindo esse ano, né, o curso de ortodontia aqui na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, e, assim, aprender essa mecânica antecipada, para mim, foi fantástico, né? Para mim, representa inovação, essa ortodontia é muito inovadora, e você tem bons resultados com sucesso. Excelente, doutora. Doutor Elton, se apresentar, falar um pouquinho. Pessoal, boa noite. Eu sou o Elton Bezerra, fui aluno da especialização da Academia Cearense de Odontologia, aluno do professor Felipe. Hoje a gente divide a especialização também em Mossoró, né, no IOC, a qual a Ana Lígia é aluna, né, e é uma satisfação enorme estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco da nossa vivência com a mecânica antecipada. Ela que nos traz tantos benefícios, né, para o nosso dia a dia de rotina do consultório, porque antigamente a gente ficava naquela espera todinha, achando que mecânicas de correções sagitais só iria acontecer quando chegasse nos fios de aço, né? E principalmente que eu tenho uma dificuldade imensa, era na correção da curva de SPI, porque muitas das coisas a gente precisa inicialmente corrigir a curva de SPI para poder fazer outras mecânicas, como fechamento de espaço, como caso de extração, como correção sagital de classe 2, alguma coisa assim do tipo. Agora chamar a incrível doutora Suiane Leite. E aí, doutora, se apresentar e falar um pouquinho dessa mecânica. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Felipe pelo convite, né? E dizer, eu fui aluna da Unicristos, aqui de Fortaleza, finalizei em 2019, e para mim, eu não atuava na ortodontia antes, né? Então, eu não vivi essa mecânica que era usada antigamente, né? E que muitas pessoas ainda utilizam. Mas, para mim, eu acho uma coisa sensacional, né? Poder oferecer para o paciente um tratamento de qualidade, com segurança, né? E, para mim, isso é um excelente benefício, porque eu, por exemplo, fui uma paciente de tratamentos extensos.
E eu sei quanto é chato, né? Um tratamento longo, né? Que você não vê resultado, é desestimulante. Acho que para o profissional também, pelo menos eu me sinto muito desestimulada quando eu vejo que o paciente não tá com ânimo de ir para as manutenções, de continuar o tratamento, fica quebrando. Então, para mim, quando o paciente tem esse incentivo de realmente querer um tratamento rápido, com qualidade, para mim, essa mecânica é sensacional. Excelente. Pois vamos chamar agora um por um. Eu vou começar até com você, Suiane, né, que você já está falando. E foi tão maravilhosa a sua fala, porque realmente tratamentos longos, hoje eu acho que está cada vez mais sendo algo muito complicado, né? O nosso cliente, paciente, ele está cada vez mais exigente, né, de tudo que a gente faz, inclusive também com expectativas. E o número de profissionais que a gente tem no mercado, e também a gente vê que diversos ortodontistas, eles relatam muito a questão de não saber planejar. Então, eu acho que essa ortodontia Mark 10, né, a ortodontia antecipada, ela tem cada vez mais trazido para a gente também essa questão da rapidez nos tratamentos e falar um pouco sobre essa ortodontia de uma média de 10 meses, né? E muitas pessoas, às vezes, nem acreditam que é possível, tá certo? Então, eu vou ficar com você aqui, Suiane, tá certo? Na tela, para a gente estar conversando agora de maneira pessoal, e já a gente chama os outros convidados também. Pois, Suiane, assim, primeiramente dizer que eu admiro muito você, né? Porque a gente já se conhece. E todo canto que eu passo, o pessoal diz, nossa, eu conheço a doutora Suiane, os tratamentos dela são muito bonitos, ela planeja muito bem. E você ter sido minha aluna e escutar isso, para um professor é algo incrível, assim, algo maravilhoso de fato, né? E aí, por isso que ver assim, o seu sucesso e ver o quão as pessoas falam tão bem de você, para a gente que ensina essa ortodontia antecipada, né? Essa ortodontia em uma média de 10 meses, como a gente apresenta, para a gente é maravilhoso. Então, lhe dar mais uma vez boa noite, agradecer a sua vinda para cá. E aí a gente vai começar com uma pergunta para você, que é perguntando assim, doutora, para você, é possível fazer uma ortodontia em 10 meses? O que é que você tem para nos apresentar, já que você tem essa vivência na mecânica antecipada? Para mim, com certeza. Com certeza é possível. Inclusive, casos um pouco mais de complexidade também, quando o paciente colabora, né? Porque isso é de extrema importância, né? O paciente colaborando, eu acho que é possível. Eu acho não, tenho certeza que é possível sim. E o mais incrível é que é possível em menos meses, né? Sim. Porque a gente tem casos que quando a gente consegue aplicar os cursores, alavancas, associado muitas vezes aos mini implantes, a gente consegue tratamentos muitas vezes até menos, né? A gente tem vários relatos, inclusive, de pacientes que falam que foi tratado em 6 meses, 7 meses, e aí o que a gente escuta muito falar é dessa ortodontia mais demorada, né? E aí muitos colegas falam, eu trato um caso complexo em 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou muito mais, né? A gente escuta falar. Então, essa primeira parte, eu tenho certeza, porque a gente já conversou sobre isso, né? Assim, dos seus tratamentos também muito desenrolados, muito bem tratados, e aí perguntar sobre essa sua vivência. E o que é que as pessoas, quando você fala sobre os seus tratamentos mais rápidos, o que é que as pessoas elas costumam pensar? Eu recebo muita indicação de pacientes que vêm para retratamento, né? Então, já são pacientes que vêm desestimulado, de um tratamento muito longo. Então, assim, é uma coisa que acaba que o próprio profissional que pega um retratamento já fica meio com a orelha em pé, né? Pegar um retratamento. Eu converso com o paciente, sou bem franca, né? E procuro explicar como é que é o planejamento dele. Inicialmente, eu avalio, né? O paciente solicita a documentação e pergunto a ele qual é a expectativa dele, para saber se eu vou conseguir suprir essa expectativa dele. E explico o tratamento dele, e aí ele vai optar se vai continuar o tratamento comigo realmente ou não. E aí eu vejo que eles ficam bem estimulados, né? Que realmente, não, eu quero realmente tratar assim, e realmente procuram vir com frequência, né, para as manutenções, evitam quebras, que isso atrapalha bastante. Então, o paciente, quando tem essa colaboração, é maravilhoso. Eu sou suspeita, né, porque eu amo. A gente é tão apaixonado por essa mecânica que eu acho que quando a gente fala dela,
o pessoal costuma dizer assim, nossa, parece que seu olho brilha. Eu sou suspeita a falar. É isso mesmo. E perguntar para você também assim, sobre o planejamento, né? Até quando a gente olha para casos complexos e entende, compreende, quando é possível com ortodontia, né? Uhum. E tem uma previsibilidade do tratamento quanto à questão do planejamento, entender o que se faz, né? E o que é que as pessoas, quando você conversa com outros ortodontistas, né, já que você está aplicando, né, há alguns anos essa mecânica, o que é que elas dizem para você em relação a planejamento e entendimento de casos complexos e tratamentos também? Muitos ficam assim, meio, tipo, não acredito, falam, mas meio descrente do que realmente a gente é capaz de tratar, né? Exato. Principalmente casos de classe 3, que eu vejo que é o bicho-papão, que muitos profissionais têm medo. É da classe 3, é verdade. E eu soube que muitos profissionais têm procurado você para fazer planejamentos, né? E aí, se fala isso, eu tenho certeza que é porque, primeiramente, você compreende, entende a mecânica, né, e pode aplicar. E aí você acha que os profissionais eles têm essa dificuldade de planejamento e também de tratamento de casos complexos? Tem. O que eu venho observado é que... né, outras pessoas? o que eu venho observado é que as pessoas, até muitas pessoas atuais, assim, são muito imediatistas. Então, eles querem olhar e tratar aquilo, e não pode ser assim, né? E eu procuro explicar, olha, você precisa sentar e estudar o caso do paciente realmente. O que é que você vai tratar primeiro? O que é que você vai tratar depois? E se isso não der certo, qual é a sua segunda opção, entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar ter várias opções, né, de tratamento de mecânica antecipada, mas se não der, e se o paciente não usar o elástico? E se o paciente não aceitar isso? Então, a gente tem que ter várias opções, né? Aí eu observo realmente que tem essa dificuldade. E a gente tem hoje a opção dos extraalveolares que tira a característica do paciente de ter que colaborar, né? Eu acho que isso é algo tão maravilhoso. Porque se o paciente não colabora, baseado nos protocolos que a gente consegue entender uma saída, um plano B, em que ele não colabore, né? Uhum. Isso é um diferencial. E por último, Suiane, perguntar para você, assim, que é o que muitas pessoas têm perguntado, né? A gente vê vários colegas ortodontistas que têm entrado no mercado e não tem paciente, né? Ou não tem paciente, não consegue, por exemplo, passar uma venda de um implante para o paciente, ou mesmo não entendendo o diagnóstico, não consegue entender como é que um ortodontista consegue ter faturamento. Então, a pergunta que eu tenho para fazer para você é se você acredita, né, baseado na sua experiência, que o ortodontista ele consiga aumentar o seu faturamento porque faz uma ortodontia diferenciada, uma mecânica antecipada. Com certeza, é possível sim, mas eu acredito que antes de qualquer coisa, o profissional tem que acreditar, né, que realmente ele pode ter um faturamento bom em cima da ortodontia nos dias atuais, né, que são os dias mais complicados do que antigamente, mas ele acreditando, o paciente sente que realmente aquilo ali vai dar certo e que realmente funciona. Então, eu particularmente acredito muito no meu trabalho e busco fazer o melhor, tanto para o paciente quanto para mim. E você sente que as pessoas têm procurado você no consultório porque você faz essa ortodontia diferente? Sinto. Eu recebo bastante indicação de pacientes antigos, de colegas, né, dentistas que não são ortodontistas também. Recebo bastante indicação, graças a Deus. Isso é o que eu tenho percebido de você e das pessoas lhe dizendo, né? Na toa que a gente pensou em conversar hoje aqui, eu falei, eu tenho que chamar a doutora Suiane, né? Porque você aplica tanto essa mecânica e domina, que é o que a gente sempre percebeu, né? Eu acho que o que faz tantas pessoas procurarem. E olha que coisa curiosa, além dos dentistas encaminharem pacientes para você, e além de você ter vários pacientes no consultório, também tem a questão que os ortodontistas têm procurado você para que você ajude eles a entender a ortodontia, né? Algumas pessoas me procuram e eu tento passar o que eu sei, né? Um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivencio. E só que assim, a gente sabe que a ortodontia você tem que, né, meter a mão na massa e vivenciar, né? Não adianta só você ver. Então, eu busco sempre assim incentivar o
transmitir um pouco da minha paixão pela ortodontia para essas pessoas. Pois, doutora, obrigado pela participação. No final, a gente vai fazer um fechamento dos três, né? Para a gente só ter um fechamento e dizer que a sua participação aqui certamente é por conta da sua excelência. E eu já falei para você que eu admiro o seu trabalho, né? Que muito obrigada. Quando a gente vê uma pessoa que aplica essa mecânica antecipada e tem um sucesso, a gente vê que é porque você se dedicou, né? Acho que o nosso estudo ele é eterno, né, doutora? Sim. Não para. Mas dizer que não é porque pode. realmente o seu trabalho ele é fantástico e você se sobressaiu na mecânica antecipada, né? Então, para um professor é fantástico ver que você é a prova viva de que isso funciona. Eu que agradeço, né? O ensinamento de sempre e a confiança de sempre. Eu só tenho a agradecer. Vamos agora. A doutora Ana Lígia vai entrar. E aí, tudo bom, doutora? E aí eu queria conversar com você, e a gente vendo, né, conversando do que foi falado, algumas perguntas semelhantes para a gente poder entrar e fazer com que as pessoas entendam. Antes de iniciar aqui, eu estava dizendo assim, é impressionante como muitos profissionais, quando a gente fala sobre a mecânica antecipada, você vivenciou vários casos clínicos sendo finalizados, né? A pessoa ela fala, será que isso é possível? Eu não sei até onde isso funciona, né? Então, você é mais uma prova viva, eu queria que você falasse um pouquinho. Assim, eu costumo dizer que eu ainda sou um bebê na ortodontia, né? Tô concluindo minha especialização e eu não vivencio outra mecânica, né? A nossa mecânica aplicada no nosso curso é a mecânica antecipada e é fantástico, né? Então, a gente aprende os benefícios e a qualidade dessa mecânica comparada com a mecânica convencional é assim, é discrepante, né, a diferença. Então, assim, é possível, sim, concluir casos mais complexos dentro dessa mecânica, né? Mas vai depender do caso, vai depender do planejamento, vai depender do paciente, vai depender se o paciente vai estar proposto, né, a aceitar essa mecânica, que na maioria das vezes eles encontram outros tipos de mecânica, né? O paciente que faz aquela pesquisa, né? Então, essa mecânica é um diferencial. Eu converso com outros colegas, né, que fazem ortodontia em outras instituições, e assim, muitas vezes, quando eu falo sobre os meus tratamentos, o que eu aplico, mecânicas em fios naitais, então todo mundo tem aquela, ai, não, isso é possível, fio naitai, dá certo, e dá certo sim, né, e dá super certo, e a gente vivencia, e a gente tem sucesso nos casos, e é assim. Inclusive, lembrei do caso que você finalizou, perfeito, de classe 3 com mordida aberta, né? Você finalizou em um ano, não foi? Na verdade, foi minha dupla, Cleice, né? Foi Cleice que finalizou, né? Foi, só para me confirmar, foi em uma média de um ano? Exatamente, em média de um ano, até porque a pandemia nos atrapalhou bastante, né? E esse paciente, né, mordida aberta, classe 3, esse paciente, assim, é um amigo meu pessoal, e depois que ele finalizou a ortodontia, e hoje ele indica, assim, outros pacientes, não, olha, é super rápido, aí quando o paciente está, assim, receoso em pôr um mini implante, aí ele, não, pode pôr um mini implante, não dói, isso, aquilo, é maravilhoso. E o paciente, não só o profissional, né, mas o paciente, ele vê a mecânica acontecer, né? Por exemplo, um paciente com mordida aberta, ele vê aquilo acontecer, ele nota a diferença e ele te fala que está notando a diferença. Então, assim, profissionalmente isso é maravilhoso. E perguntar para você assim, você percebe que comparado a outros colegas que fazem também ortodontia, você sente que o nosso plano diagnóstico e planejamento ele é diferenciado? Hoje você consegue olhar para um caso e compreender, baseado no diagnóstico, se um caso é complexo, se ele não é, e se ele é complexo, o que é que eu vou fazer? Consigo, realmente é um planejamento diferenciado, né? Até porque, assim, pouquíssimas pessoas têm nas mãos o que nós temos, né? O conhecimento, essa mecânica que os novos ortodontistas está sendo um presente, né? Então, só da gente não estar
com elástico, esperando a colaboração do paciente, se o paciente vai usar, se o paciente não vai usar. O planejamento, com certeza, é um planejamento diferenciado, a mecânica, com certeza, é uma mecânica diferenciada, é uma mecânica que você realmente vê o tratamento acontecer baseado no seu diagnóstico, baseado no seu bom planejamento, então é muito bom. Lembrei um outro paciente que você tratou, que é aquele de alavancas, que também foi um tratamento de poucas manutenções, comparado aos tratamentos de 3, 4 anos, né? Que é um caso que finalizou perfeito. Você fez só uma finalização numa dobra para a guia de canina, mas é um caso que finalizou muito bem feito, né? E também fazer jus aqui à nossa clínica, né? Então, tenho também o professor Rodrigues, a professora Andréa, que eu queria poder citar o nome deles aqui, né? E o professor Welton também, que são professores que estão muito próximos, né? E que certamente acompanharam o caso, a quem eu também quero citar aqui, né? E aí o professor Rodrigues começou com todo esse diferencial. Outros autores na literatura já vêm apresentando isso também, que é maravilhoso, porque, de certa forma, sempre está citando, né, a mecânica antecipada. Então, lembrar essas pessoas e dizer que nós somos um coletivo, né? Não é um profissional que faz a mecânica antecipada, são muitos profissionais que fazem. E não faria sentido várias pessoas fazerem se não for algo que, de fato, funcione, né? Exatamente. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né, professor? Então, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu acho que os ensinamentos dos nossos professores da especialização, J. Rodrigues, que nos apresentou essa mecânica de alavanca, de cursores, né? Então, contribui bastante na nossa vida profissional e é enriquecedor. É verdade. E por último, Ana, pelo que você tem visto do mercado, a pergunta é: você acredita que hoje um ortodontista que faça mecânica antecipada, ele vai conseguir se destacar no mercado, né? E também se a gente imaginar a questão do faturamento, né? A longo prazo, o reconhecimento dos dentistas. Então, o que é que você acha aí como dentro do mercado, né? O que você tem visto os pacientes falando? Eu acredito, sim, que você pode ser diferenciado, né? Apresentando aos seus pacientes também um tratamento diferenciado. Então, se realmente é um tratamento de qualidade, se você estuda, se você planeja, você realmente consegue ter um bom faturamento, né? E a gente sabe que hoje a ortodontia ela é uma das especialidades mais defasadas que tem no mercado da odontologia. E isso me deixa muito triste, né? Mas o paciente, ele está mais atento aos tratamentos ortodônticos. O paciente, ele chega na sua cadeira e já diz que não quer passar 3 anos, 4 anos de aparelho. Ele já chega para você falando isso, né? Então, se o paciente ele está procurando aquele tratamento diferenciado, se ele está procurando isto, eu acho que você tem como ser diferenciado e eu acho que você tem que cobrar. Você deve cobrar pelo tratamento diferenciado, né? É o seu estudo, é o seu conhecimento. Então, assim, eu acredito que faz diferencial, sim, dentro do consultório. Porque o paciente que ele vê as coisas acontecerem, aí ele já cita, já te indica um primo, já te indica um irmão, o primo já... E assim vai, a ortodontia é isso. Excelente. E por último, se você pudesse dizer, né, compartilhar com outros colegas que estão assistindo esse vídeo, pensando, poxa, será mesmo a ortodontia de Naitai? Se você pudesse fazer um fechamento dizendo assim, para mim a ortodontia de Naitai ela vai ter esses diferenciais, né, baseado na sua experiência. O que é que você apresentaria para a gente? Primeiro, quando eu falo em fio Naitai, a primeira palavra que vem na minha cabeça é assim, rapidez. Então, assim, vejo que são tratamentos rápidos, né? São tratamentos que você vê acontecer, não espera acontecer. Então, o tratamento, ele acontece. E eu não quero aprender a convencional, não. Eu vou ser bem sincera. Eu gosto e, assim, é uma ortodontia extremamente qualificada, né? Essa que nós estamos aprendendo, vivenciando. E, para mim, fio Naitai, tratamento rápido. Excelente. Doutora?
Depois eu vou chamar o professor Elton e a gente faz uma finalização, tá certo? Tá bom, obrigada. Nada, eu que agradeço. Doutora Ana Lígia aí, com vários casos finalizados, né? Dessa mecânica rápida, que para a gente é um grande prazer, porque, como eu já falei, você poder ver um aluno apresentando tratamentos tão bonitos, para a gente é uma grande satisfação como professor, certamente. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Doutor, eu queria poder pedir para você se apresentar novamente, né? E dizer o prazer que é você estar aqui hoje comigo. Para mim é certo. O grande carinho que eu tenho por você, já repeti diversas vezes, né? Esse carinho ele é bem recíproco e verdadeiro mesmo. Então, eu quero agradecer a sua atenção, o seu convite, né? Todo o projeto que você está à frente, você acaba me convidando e isso me deixa muito lisonjeado, porque reflete a confiança em mim, né? Hoje, a gente está com a turma de especialização no Instituto Oral Clínico em Mossoró, né? A qual também eu divido sala de aula e clínica, né? Também, que é uma coisa que me deixa muito feliz. E em relação à ortodontia, as meninas falaram que elas só tiveram a experiência com a ortodontia de mecânica antecipada. Antes de chegar em Fortaleza, que eu fiz a especialização na Academia Cearense, a qual também trabalha com essa filosofia, eu fiz um curso de capacitação em Natal, onde eles trabalhavam a ortodontia convencional. E o bom da ortodontia da mecânica antecipada é porque na ortodontia convencional, e o que me levou a fazer o curso em Fortaleza, foi justamente esse, porque muitas das vezes a gente lá já, na busca de ver o resultado do paciente, o curso acabou, né? Porque normalmente a média de tratamento da mecânica convencional, em média, casos de média complexidade a simples, são 2 anos, né? E é tipo aquela sensação de que você está jogando o jogo e está lá na partida e na hora de fazer o gol, os 42 do segundo tempo chega, pá, acabou, né? Porque aí, justamente quando a ortodontia vai acontecer, né, o curso acaba, ou levando essa realidade para o consultório, o paciente está desmotivado, né? Às vezes você tem espaço para fechar, se for caso de distração, você entra em desespero, porque às vezes o paciente desaparece, né? Você estava lá doido para finalizar o caso, ou muitas vezes acha que você não sabe trabalhar e acaba mudando de ortodontista e volta à velha analogia com futebol. Você prepara todo o campo na ortodontia convencional, o paciente acha que você está demorando, aí vai para outro profissional fazer o gol. E isso na mecânica antecipada não acontece, porque você já começa a trabalhar a sua equipe, a trabalhar o campo já para fazer o gol antes que o paciente ele saia do consultório, porque hoje os pacientes, com toda essa revolução da internet, a rapidez com que tudo acontece, eles estão muito imediatistas, eles nos cobram isso. Não sei se as colegas compartilham da mesma experiência, mas hoje em dia você colocou o aparelho, terminou de montar o aparelho, 2 ou 3 manutenções seguidas, o paciente já está perto. Então, se você não evolui justamente com a tecnologia em lhe dar tratamentos rápidos, os pacientes vão sumir do seu consultório. E eu vou lhe dizer uma coisa, doutor Elton. O paciente só muda de endereço, viu? Pois é. Porque meu consultório é a mesma coisa. Com certeza. Só falar rapidinho aqui. Eu, inclusive, percebo que diversas vezes o que você está falando, acho que é a realidade de todos os consultórios, né? Esse imediatista, e o nosso paciente ele quer esse resultado mais rápido, né? E certamente a gente percebe que é uma procura, é uma demanda clínica que existe. A gente precisa entender que o mercado ele caminha para isso cada vez mais. Não, com certeza. A gente acaba sendo acelerado e muitas vezes é frustrante. Por exemplo, o paciente começa a cobrar, já está perto, e às vezes quando é paciente adolescente que vem com o pai, com a mãe, está ali do lado, né? Está todo o tempo cobrando, e se a gente não corresponder às expectativas do paciente, vai perder o paciente e, consequentemente, as indicações. Porque, como as meninas falaram, que no caso, a Suiane falou, né, que hoje muitas das indicações vêm de outros profissionais de retratamento, porque certamente algum paciente falou que, no caso, a ortodontia dela é mais rápida, né, e é isso que as pessoas estão procurando. Muitas vezes, até fazendo um paralelo com o que a Ana Lígia falou também, sobre a especialidade, realmente, às vezes a gente fica meio que desanimado, mas o que é que acontece?
Essa parte da especialização que ela fala é porque são pacientes que antigamente eles estavam preocupados em manutenções baratas e caras. Eles procuravam o profissional, não, eu vou para aquele porque é mais barato, ou algo do tipo. Hoje eles não estão querendo, nessa balança, acaba que hoje o que está predominando é quem trata mais rápido e não quem trata mais barato. Não é verdade? E a procura, né? Porque quando a gente consegue apresentar para o paciente e dizer, olha, eu vou oferecer para você um tratamento mais rápido. E às vezes quando a gente pode dizer assim, olha, seu tratamento, eu consigo lhe dar uma previsão. Óbvio que a ortodontia, ela pode mudar e a nossa previsão é uma média, né? Mas quando a gente consegue finalizar e tem um resultado rápido, eu acho que você deve perceber que o seu paciente brilha o olho também, né? Não, e até uma forma de você trazer o paciente para o tratamento, né? Porque muitas vezes a mecânica antecipada tem, sim, a parte de colaboração do paciente. E se você começa a dividir essa responsabilidade com ele e dizer que é um objetivo que é atingível, mas que depende também do paciente, e, consequentemente, ele vai abraçar a causa. Se ele quer, o paciente chega determinado, quer fazer aquele tratamento naquele determinado prazo, de certa forma curto, né? Então ele vai abraçar sim, ele vai ficar motivado, porque tratamentos longos desmotivam os pacientes, acaba que eles começam a falhar as manutenções, e é justamente onde acaba que essa desmotivação passa para o profissional também. Não tem coisa melhor do que você ver o paciente satisfeito, sabendo que está tendo resultado, e como a Ana Lígia falou, né, no caso de mordida aberta, o paciente já percebe, porque hoje na era das selfies da vida, né, acaba que os pacientes eles estão mais autocríticos e críticos também do nosso trabalho. Então, eles estão avaliando, consequentemente, o resultado. Eles conseguem ver no sorriso, na foto, a diferença, né, do que é que está acontecendo. O resultado rápido, né? O resultado rápido. Eles conseguem ver, até as pessoas mais próximas conseguem... com quem você... Essa semana mesmo, a mãe de uma paciente minha chegou lá admirada, porque as coleguinhas da mesma sala dela, que faz tratamento ortodôntico, com outros profissionais que trabalham com outros mecânicos, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas, de certa forma, o paciente compara isso, porque que a minha filha colocou o aparelho há 2 anos, e a sua filha acabou de colocar, também já vai finalizar, já vamos tirar o aparelho. Já vai tirar o aparelho? E eles ficam incrédulos, né, que chegou esse momento tão esperado. E fazer justo porque a sua clínica, querendo ou não, se destaca na sua cidade, né? Então, eu acho que você fazendo essa mecânica, querendo ou não, também destaca mais ainda o seu trabalho, né? Destaca, porque no interior, no caso, já chegou paciente no meu consultório, acreditem ou não, mas pacientes que fizeram tratamento ortodôntico há 10 anos. Minha gente, pelo amor de Deus, 10 anos de tratamento ortodôntico, eu acho que isso é surreal, né? E hoje os pacientes não aceitam mais isso não, viu? Isso aí foi ortodontia de um passado recente, mas que com as coisas evoluíram tanto, a busca do próprio paciente por informações, né? Então eles vão ver que isso não funciona mais, essa história de estar tentando de um jeito, de outro, e normalmente esses 10 anos às vezes também está associado a não planejamentos ou maus planejamentos, né, do caso, que se você sabe onde você está, como a Suiana até falou, a gente não tem que só planejar, a gente tem que procurar o plano B, e se esse plano B não der certo, o que é que a gente vai fazer? Personalizar o paciente, na hora que a gente vai conversar com o paciente, na hora da anamnese, a gente já sabe se o paciente ele vai ser colaborador ou não vai ser colaborador, né? Então, se você parte a usar só Cusou com elástico, se você parte a usar Cusou com mini implante, né? O elástico para o mini implante e Cusou, né? Então, tudo isso vai diferenciar na hora da anamnese do seu paciente. Se você tiver o conhecimento em mãos e saber conhecer o paciente também, que é de fundamental importância, a sua mecânica ela vai ser não só rápida, mas vai ser uma parceria com o seu paciente, de que você vai ganhar confiança, credibilidade, ele vai acreditar junto. Não basta só a gente acreditar, a gente tem que fazer o paciente acreditar no tratamento. Porque com isso, às vezes, eu até brinco com o paciente, porque na hora do elástico, né, e essa é uma referência até do Marcos Jansson, que ele fala que na hora... e isso funciona, né? Eu pego lá o saquinho de elástico, abro a mão do paciente, coloco o saquinho do elástico, fecho a mão e digo, o tratamento está nas suas mãos. Vai depender de você, vai começar a funcionar agora.
Então, você tem que usar o elástico. Se você começa a conquistar o paciente, a forma de que você olha, de olhar no olho do paciente, e você passar essa confiança de todo o seu conhecimento, ele vai aderir, sim, ao tratamento. E tem também a questão que os protocolos... Pronto, só um instante, rapidinho. E também tem a questão que a gente tem diferentes protocolos, como a Suiane estava falando, né? Para o paciente que colabora e para o que não colabora também, né? Se no meio do tratamento, eu já percebi, como você disse, né? A gente tem protocolos para praticamente todas as más oclusões, em que a gente entende que aquele protocolo não precisa colaborar. Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais também. Saber conhecer o paciente, saber como ele vai lidar com o tratamento é de fundamental importância, tão como o planejamento. Essa é a forma de personalizar o tratamento, porque muitas vezes é tipo quando a gente vai para o nutricionista e se chegar lá, ele passar a dieta sem antes conhecer quais os alimentos que você tem apto de fazer a ingestão e colocar na sua dieta, você não vai estar fazendo nada, porque o paciente chega em casa, ele não vai fazer a dieta. Não adianta a gente ter todo um trabalho de explicar, de falar com que a mecânica ela é mais rápida, mas se não souber personalizar o paciente, é de fundamental importância. Em relação à questão do planejamento, né, a gente escuta muito falar, doutor Elton, uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de planejar. Isso é muito frequente, né? Baseado na ortodontia MAC 10 que a gente está apresentando, a mecânica antecipada, você acredita que se torne mais claro para o paciente o diagnóstico? O que é que você tem escutado falar os colegas dizendo sobre esse diagnóstico e o planejamento? No caso do planejamento da mecânica antecipada? Exato. Certo. O planejamento da mecânica antecipada acaba que meio que, por exemplo, a gente quando vê o paciente, a gente já idealiza o que é que vai acontecer, né? Igual eu estava falando na apresentação. Uma das minhas maiores dificuldades era até entender que a curva de Spee ela era determinante para toda e qualquer mecânica, né? E muitas vezes a gente fica preocupado com a correção sagital de classe 2, classe 3, e muitas vezes esquece que a correção sagital é se você não tiver feito a correção, a planificação da curva de Spee, o seu tratamento vai ficar travado ali, principalmente em caso de extrações, que às vezes é desesperador. Você faz a extração, né? Planeja fazer a extração, e na hora de fechar os espaços, você acaba que tendo dificuldade e trava o tratamento. Aí no caso das alavancas, isso é fundamental, porque você montou o aparelho nos fios iniciais de níquel titânio, você acaba que você já vai corrigindo a curva de Spee, isso já vai facilitando, as coisas já vão clareando, né? Porque na verdade era o meu calo, como eu falei, como eu vivenciei as duas ortodontias, a convencional e a da mecânica antecipada, e a gente fica aqui, você está vendo que eu fico querendo falar tudo ao mesmo tempo, que é tão empolgante que a gente começa a sonhar, né, com os casos dos pacientes e saber que aquilo ali vai facilitar a sua vida também, não só do paciente, porque se o paciente está satisfeito, a gente dorme melhor, né? A gente sabe que com isso a gente vai conseguir tratar o paciente. E o planejamento é muito bacana, porque no caso, você começa a idealizar de acordo com as mecânicas utilizadas. Aqui esse paciente é classe 3, eu vou conseguir distalizar com cursor com mini planta, cursor com elástico, né? Então, você já começa a facilitar o seu próprio raciocínio. E tudo isso é ligado ao perfil do paciente, né? Então, a gente acaba que analisa o perfil, analisa as inclinações dentárias e você consegue. Na própria análise de J. Rodrigues, a gente sabe o quanto a gente pode movimentar algum dente, no caso do molar, no caso de molar verticalizado, a gente vai conseguir fazer a distalização com verticalização, a gente vai conseguir, de acordo com o degrau de Witt, saber se aquele paciente a gente vai conseguir compensar dentariamente, ou se aquele paciente já vai ser cirúrgico, ou seja, até a própria análise que o professor J. Rodrigues apresentou, acaba que facilitou muito o planejamento, porque antigamente a gente ficava naquela dúvida. Esse paciente é uma coisa na minha época da capacitação, às vezes era frustrante, sabe? Meu Deus do céu, será que eu estou compensando um paciente cirúrgico? Minha Nossa Senhora, o que é que vai acontecer? E a gente ficava com o coração na mão,
né? E a forma de planejar, essa forma simplificada até de planejar, acaba que facilita a nossa vida, porque você fica muitas vezes preocupado, né, se está fazendo a coisa certa ou não, e na hora que você tem todo um diagnóstico, né, seguro, preciso, o seu planejamento ele flui tranquilamente. Tranquilo? Perfeito. Respondi? Perfeito. Deixa eu tirar rapidinho aqui. A sua resposta foi maravilhosa, porque isso é o que eu também vejo que os colegas costumam dizer, né? Quem faz mecânica antecipada fala muito sobre a facilidade no planejamento. Que eu vejo que esse planejamento dificultado é o que é tão comum a gente escutar os colegas falando. Então, quando a gente traz para a mecânica antecipada, que é importante explicar para quem está assistindo também, que é a nível de diagnóstico, planejamento, mecânicas e finalização, né? É uma filosofia toda que contempla esses tratamentos que a gente pode resumir, que é Enfield Naitai, e traz resultados tão antecipados. E você, doutor, você fala com brilho no olho, sabe por quê? Porque você aplica essa mecânica e tem resultados tão bons. Eu vou dizer que a minha alegria também vem muito dessa mecânica, né? Então, quando a gente conversa e vejo o brilho no seu olho, certamente por fazer essa mecânica e ver tão bons resultados. Eu fico até me sentindo, às vezes, triste com outros colegas que têm tanta dificuldade e como eu conheço pessoas que abandonaram a ortodontia por não saber planejar. Não, com certeza. A gente fica muito, muito preocupado e a gente que está no caso, eu sou muito grato, quero agradecer à escola, isso aí eu agradecia todos os dias, né? A gente terminava as aulas e acabava, porque era algo tão empolgante que a forma de a gente, no mínimo, era agradecer a felicidade da gente estar no caminho certo, né? Porque hoje, já no outro lado, no lado da docência, a gente vê os alunos, a gente acaba uma aula, no final da aula e está todo mundo feliz de ter aprendido, de ter compartilhado e saber que isso é possível, né? Porque a ortodontia, não é fácil, uma ortodontia bem feita, ela não é fácil de se fazer, né? E a gente simplificar, de certa forma, na verdade, não vou falar simplificar, vou falar a forma de aprendizado do paciente, porque às vezes a gente ficava se prendendo a muitas coisas, muitas mecânicas complicadas e que muitas vezes eram incertas de ter o resultado, né? E a gente acabava que saía da especialização sem saber até planejar, né? Já vi colegas meus sair da especialização igual a Suiane falou, da mesma forma, muitos colegas me procuram, mandam um caso para a gente ver o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. E eu, meu Deus do céu, já tanto tempo de profissão e não saber planejar deva ser algo muito frustrante, e eu acho que é realmente isso que leva a pessoa a abandonar a ortodontia. Se você perdeu o encanto, o segredo é você ter o encanto e estar empolgado no que está fazendo. Isso aí, ele vai te abrir caminhos para tudo, né? Sim, exato. Doutor Elton, por último, só perguntar, você acredita que um profissional que faça mecânica antecipada consiga aumentar o faturamento e se diferenciar no mercado? Sim, consegue, falaria vários motivos, mas eu acho que o que vale frisar são dois. No caso, o primeiro é a rotatividade no seu consultório, né? Porque você consegue fazer com que seu consultório esteja sempre aparecendo novos pacientes e esses novos pacientes que acabam um tratamento rápido, eles acabam lhe indicando. Então, acontece que, doutor Elton, o tratamento lá eu usei tanto tempo. Aí, se você está numa mesa de amigos, né, conversando no grupo de WhatsApp, mas o meu dentista eu estou há 5 anos tratando, você acha que vão procurar doutor Elton, aquele profissional que tratou o paciente em 5 anos, né? Acaba e volta aquela história. Você não pode perder a empolgação do paciente, não. O paciente chega nos primeiros meses de tratamento, ele chega empolgado. Na verdade, a maioria dos pacientes, se ele procura o seu consultório, se ele quer fazer aquela correção, quer usar aparelho, ele vem com motivação. Então, você não pode, de forma alguma, deixar aquela chama da motivação do paciente se apagar, porque se você deixar ela se apagar, consequentemente, ela é apagada como? A partir do momento que ele não vê resultado. Então, eles começam a falhar o consultório. Então, por 2 motivos, a mecânica antecipada é a rotatividade no seu consultório e as indicações, né, dos pacientes que já fizeram tratamento com quem trabalha com a mecânica antecipada. Excelente, show de bola. Eu vou fazer um fechamento aqui, certo, e vou colocar todo mundo aqui na tela para que a gente possa conversar novamente, vou incluir todo mundo aqui. E dizer para vocês, pessoal, o prazer que eu tenho de ter recebido vocês, né?
porque vocês também são dentistas que fazem a mecânica antecipada, então para mim é um prazer receber pelo carinho que eu tenho para vocês, e também dizer que o relato de vocês para mim só confirma aquilo que a gente sempre sabe, né? De ser mais um mercado, a gente sabe que não está mais com nada, né? E quando a gente consegue apresentar o diferente, isso de fato vai ser uma grande novidade, né? E o que vocês disseram ainda tem um outro fator, que é a questão de virar o que o Elton falou, uma referência, né? Então a pessoa ela vai virar uma referência de uma ortodontia diferenciada por fazer esse tratamento. Então, por fim, só para a gente fazer um fechamento, cada um pode dizer a cidade que mora, né? E poder dizer, eu vou começar a falar de mim, eu vou falar um diferencial da mecânica antecipada, que pode ser o que você acredita, né? Uma das coisas que mais me atrai na mecânica é o baixo atrito no fio de Naitai, né? Então, para quem está assistindo, eu sou de Fortaleza, do Ceará, né? No Ceará, e aí eu faço a mecânica antecipada e o baixo atrito, para mim, é um grande diferencial. Doutor Elton, você poderia dizer aí a cidade que você mora e um grande diferencial da mecânica? Eu moro em São Miguel, no Rio Grande do Norte, mas estou dividindo o meu tempo com Mossoró também, e se Deus quiser a mecânica antecipada vai me levar para Fortaleza. Né? Mas aí o grande diferencial realmente é a gente conseguir corresponder às expectativas do paciente, principalmente dos pacientes que estão bem imediatistas e ansiosos por tratamentos mais rápidos. Pode falar, doutora Suiane. Você está conseguindo escutar? Agora eu estou escutando. Tá. Aí você pode falar da sua vivência, mais uma vez se apresentar onde você mora, né? E poder dizer um grande diferencial que você tem observado. Eu sou de Fortaleza, né, Ceará, e para mim o grande diferencial da mecânica antecipada é poder superar a expectativa do paciente, que vem ao consultório realmente em busca de um tratamento de sucesso, né, que alcance o objetivo dele e que seja rápido e sem trazer nenhum problema ao periodonto, né? Isso aí ele não sabe, mas nós sabemos da importância disso. É isso. Doutora Ana Lígia, agora você, baseado na sua experiência dos casos, você tem finalizado, né? Dizer para você um grande diferencial da técnica, pode até ser um outro, caso você queira falar, ou o que você mais chama a atenção, e poder também dizer da cidade que você mora. Moro em Mossoró, né? E assim, eu por estar finalizando a minha especialização, estar engatinhando no mercado de trabalho, nessa nova ortodontia, eu ainda tenho muito a aprender, né? Eu ainda essa nova mecânica, mas de fato a rapidez e a qualidade do tratamento é o diferencial. Show de bola. Pois, pessoal, então a gente vai finalizando por aqui. Agradecer mais uma vez a participação de todos, né? E convidar e dizer para as pessoas para conhecer, né? O nosso canal, o Professor Felipe Marçal, a gente fala sobre essa mecânica antecipada, essa ortodontia, né? Que trata de casos simples a complexos em uma média de 10 meses. E a gente te convidar a conhecer o nosso canal. Então, se inscreve lá, clica em se inscreva, né? Inscreva-se no nosso canal e poder também acionar as notificações, tá certo? Então, até a próxima, a gente fica por aqui. E mais uma vez, foi um prazer receber todos vocês e poder também contar com a participação dos nossos colegas. Até a próxima.